Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, do versículo 14 e 15 do livro de Hebreus. Quem tem, leia, se não tem, acompanhe aqui, né? Diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém? Podemos assentar. Eu quero fazer uma meditação com todos vocês que estão aqui nesta noite. Eu quero falar sobre a gente, sobre nós. Nós que somos, sem dúvida alguma, o alguém onde Deus quer trabalhar na vida da gente. E vocês sabem que a vida da gente precisa ser trabalhada por Deus constantemente, porque nós somos tendenciosos. A Bíblia deixa bem claro que nós somos totalmente carnais. Essa é a nossa natureza. Uma natureza carnal, a minha, a sua, a de todos nós que estamos aqui. E quando se trata de aprimorar a nossa natureza espiritual, eu digo a vocês que a nossa natureza carnal ela é muito mais forte, por estar presente ali, por ser praticamente a nossa essência, a nossa forma de ver as coisas e a nossa forma realmente de vivermos no ambiente que nós vivemos. E quando se trata de mudar essa natureza, é alguma coisa que Deus encontra uma dificuldade tremenda por conta da sua santidade, daquilo que Ele é, da perfeição que Ele tem. Ele com certeza não consegue colocar em nós essa natureza perfeita, porque nós já estamos deformados, diz a Bíblia, desde o momento em que o homem caiu lá no Jardim do Éden. Nós recebemos um legado que nos fez, às vezes, com essa natureza. Essa natureza, às vezes, que é capaz de matar, que é capaz de ser insensível, que é capaz de fazer atrocidades. Você vê que a natureza humana realmente leva, às vezes, os homens a isso, que é capaz de dissimular com perfeição, de tentar enganar. Tudo isso está por conta dessa natureza realmente, que é uma natureza bem carnal, bem humana que nós temos. E quando Deus entra na nossa vida, Ele sabe que não é muito fácil mudar todas essas coisas, mas Ele tenta nos aprimorar. E quando Ele tenta nos aprimorar, Ele bate de frente com essa natureza pecaminosa que nós temos e que às vezes tira da gente a capacidade de avalizarmos as próprias questões em nossa volta e a própria vida em si, e que às vezes nos leva às ações extremas, que são aquelas ações que Deus tenta simplesmente tirar de nós e tenta de uma forma quase que constante nos aprimorar para tentar nos melhorar. E todas as vezes que Deus tenta nos melhorar, nós somos confrontados pela ação de Deus e confrontados por nós mesmos, tendo então que admitir coisas que nós nunca admitimos, com dificuldade para reconhecermos coisas em nós que nos façam entendermos a necessidade de uma mudança, de uma transformação real. E muitas vezes essa ação de Deus em nossas vidas para poder nos mudar, nos transformar, às vezes se torna um pouco doída, porque em muitas ocasiões nós tentamos e nem sempre nós conseguimos, mas Deus vai tentando trabalhar em nós e aos poucos tentando operar de fato essa mudança em nós para fazer de nós pessoas melhores. E às vezes, além da natureza ruim que o ser humano tem, nós ainda vivemos num mundo muito desafioso, digo assim, onde você sofre situações realmente
que faz você ficar armado com relação a muitas coisas. Você sofre decepções, você sofre situações de sofrimentos, de ingratidões. Às vezes você aposta em alguma coisa ou aposta em alguém e é decepcionado, e cada vez que você sofre uma decepção, cada vez que você é confrontado pela imperfeição de alguém, você vai criando uma casca grossa que vai fazendo você uma pessoa que vive totalmente na defensiva. E às vezes você vai ficando resistente a uma série de coisas por conta da própria vida, que também é cruel e que vem sobre você e começa praticamente a pautar situações com respeito à sua própria vida, que lhe deforma e que lhe leva a direções que muitas vezes não eram as direções que você queria ir, mas de repente a própria situação e um sistema em si leva você para aquilo. E de repente você percebe, ou nós percebemos, que estamos vivendo às vezes o extremo de tudo aquilo que nós não queríamos viver. E quando nós começamos a viver esse extremo de tudo aquilo que nós não queremos viver, nós começamos a sentir necessidade de Deus, pela influência da sua perfeição. Às vezes nós paramos e começamos a olhar para nós, e às vezes até nós sentimos repulsa de nós mesmos por uma série de fatores às vezes, e quando nós começamos a cair nessa realidade, nós começamos a sentir a necessidade de mudança, necessidade de mudar o rumo das coisas. Às vezes nós paramos, olhamos para nós mesmos e conversamos com os nossos botões e falamos, não está bom assim, eu estou precisando mudar. E é aquilo que eu disse, que há momentos que a gente olha para nós mesmos e não nos suportamos, porque temos que admitir e reconhecer coisas que são difíceis para nós. É aí que entra a ação de Deus em nossa própria vida, para poder trabalhar em nós. O escritor do Hebreus, ele falando para um grupo de pessoas, para quem ele mandou essa carta, ele começou dizendo o seguinte, pedindo uma das coisas que é difícil para nós: seguir a paz com todos. Estejam de boa com todo mundo, ele quis dizer assim. Estejam de boa com todo mundo. Quando ele pede para você seguir a paz com todos, você sabe que para você conseguir fazer isso, em alguns momentos, você vai ter que se anular. Em alguns momentos você vai ter que engolir sapo. Hoje eu vi realmente uma dificuldade apresentada esses dias na televisão, alguém falando, dizendo engolir sapo pelas fossas nasais. Você vai ter que, muitas vezes, sair da posição que você está em busca da paz, dar uma recuada, que geralmente a sua natureza encontra dificuldade para recuar, e seguir a paz com todos, às vezes, não é se sentir bobo, mas é se sentir, acima de tudo aquilo que está acontecendo ou que está em sua volta, que você acha tóxico, que você acha indigesto, mas que você consegue se manter numa posição acima para não se deixar contaminar e para não se deixar atingir. E quando você para pensar sobre isso, dentro de uma avaliação bem humana, bem do mundo, bem carnal, é ficar bobo mesmo. Por quê? Porque às vezes você tem que lidar com o defeito de pessoas. E lidar com o defeito de pessoas é uma das coisas que geralmente nós não temos muitas habilidades. Só quando Deus começa a trabalhar na gente e começa a nos capacitar a viver acima de toda e qualquer situação difícil ou encrenqueira ou complicada que porventura você está convivendo ali no seu dia a dia, você começa então simplesmente a passar por cima disso, a surfar por cima dessas situações, e quando você consegue realmente viver isso, você consegue viver essa proposta da Bíblia que diz viver em paz com todos. Viver em paz com todos significa
que se alguém tenta brigar com você, ele vai brigar sozinho. Porque você não vai brigar. Significa que você não vai revidar afrontas aí para poder criar toda uma situação pesada de convivência e que vai gerar inúmeros ferimentos. Quando você começa a aprender a surfar por cima de todas essas situações, você se blinda e você se separa. O escritor disse o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação você fica desqualificado para poder ver a Deus. Essa colocação não é uma colocação talvez muito literal, mas ela significa exatamente no intuito de viver Deus agindo em você. Por quê? Porque a santificação é importante. Em outras palavras, você que está aqui precisa ser santo. Você precisa ser santo. Talvez eu falando isso, você diz: isso é impossível. Eu não tenho vocação e muito menos cacuete para ser santo. Quando a gente analisa a possibilidade de ser santo, essa é uma palavra que nos assusta, porque na cabeça da gente ser santo é ser uma pessoa perfeita, é ser uma pessoa sem falhas, é ser uma pessoa sem pecados, e não é. A palavra santo não significa ser perfeito. A palavra santo não significa ser sem falhas. A palavra santo não significa não ter defeitos. Mas a palavra santo significa separado. Diga glória a Deus. Separado é o significado da palavra. Porque as pessoas sabem disso, por isso que tem medo da palavra santo. Você pergunta: você é santo? A pessoa: não sou não, não sou muito não. Porque ele tem o entendimento de que a palavra santo significa alguém que não tem erro nenhum. Mas não é. É quando você se separa. Se separa para quem? Para Deus. E quando você se separa para Deus, com todas as imperfeições que você não pode deixar de ter, por isso você tem dependência de Deus e precisa de Deus, a sua capacidade de avaliar as coisas e as situações, elas não estão mais na dependência daquilo que você pensa ou daquilo que você acha, mas daquilo que você entende que aquela pessoa diz para você, exatamente aquela pessoa para quem você se separou, e você começa a ter atitudes sábias para poder lidar com uma série de coisas que vai possibilitar exatamente a condição de estar em paz com todo mundo. O escritor dizendo, ele disse: olha, procurai a santificação, porque sem ela não dá para ver Deus, não. Disse. É difícil você perceber, até que você está influenciado por Deus e que Ele está tão influente na sua própria vida. E depois que ele disse isso, ele disse outra coisa interessante, que eu digo para vocês: atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, para que você não falte de agir da maneira como tem que agir, separando-se da graça de Deus, às vezes, por conta de não perceber essa necessidade dessa submissão e de viver de fato dirigido pelas influências de Deus na sua própria vida, dizendo ele mais: e que nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. É aqui que eu quero começar a conversar com vocês e a falar com vocês. Nessa palavrazinha, raiz de amargura. O que a Bíblia quer dizer com isso, com raiz de amargura? Alguns dizem, eu estava lendo um texto ainda agora, alguém discutindo sobre isso, estava fazendo uma leitura,
falando alguma coisa sobre um texto lá de Deuteronômio e tal, relacionado com idolatria, com pecado, mas eu creio que não. Eu creio que raiz é uma coisa que nasce e que brota e dá alguma coisa. O que é uma pessoa que tem raiz de amargura? Essa é a pergunta. E é aquela pessoa que é muito difícil no trato. É muito difícil para você entender e compreender. Porque ela tem atitudes, e as atitudes dela não são nada ortodoxas, nada convencionais. E você para entender por que a pessoa é daquele jeito, e de repente você não consegue ter um entendimento, às vezes, de determinadas atitudes que fogem do padrão, que você olha, mas por que essa pessoa é assim? Como é as atitudes típicas de uma pessoa que tem raiz de amargura? Nunca está satisfeita com nada. Até os elogios que você transmite a ela, ela olha com certa desconfiança, achando que tem alguma coisa errada por trás dos elogios que você está dando. Uma pessoa que tem raiz de amargura, ela, além de não ponderar, ela perde a sensibilidade com respeito à importância da outra pessoa. Tudo que ela consegue ver é coisa ruim nas avaliações que ela faz. Toda leitura que ela faz sempre tem uma conotação negativa e pejorativa. Ela vê algo de errado com o elogio, ela vê algo de errado com uma atitude de afeto. Tudo para ela tem alguma coisa ruim por trás. E ela consegue simplesmente destilar isso porque está altamente comprometida no seu interior, exatamente com a amargura que vem de amargo, que é alguma coisa que a pessoa tem para destilar dentro de si por conta de uma série de fatores. Como é que as pessoas vão conseguindo se contaminar a esse ponto de terem dentro de si essa natureza amarga e que tem uma raiz lá dentro que precisa ser arrancada? O que é que vai então alimentando, criando esse tipo de situação de dificuldade? São as decepções da vida e as lutas da vida que às vezes as pessoas não conseguem se blindar. E elas acabam ficando afetadas diretamente por aquilo ao longo da sua vida e por conta de alguma situação sofrida de decepção, de desencontro, ou alguma situação que lhe marcou por demais e que lhe causou realmente traumas. Ela vai ficando desse jeito que às vezes é difícil para você compreender e você vai ter que ter sensibilidade para poder lidar com ela. E às vezes essas pessoas que têm essa rede de amargura, elas sempre estão sozinhas, não conseguem alimentar ou fortalecer nenhum tipo de convivência, nenhum tipo de relacionamento, exatamente porque a amargura que está dentro dela tira a doçura da vida e a capacidade de poder se aproveitar das coisas boas e dos momentos bons. Às vezes essas coisas são criadas ainda quando criança, na forma como é tratado, às vezes por ser preterido, às vezes por achar que o pai e a mãe não têm nenhum sentimento de afeto pela pessoa, a pessoa então vai desenvolvendo essas coisas. Muitas vezes os desencontros, os sofrimentos vividos em determinados relacionamentos, vai criando então aquela capa, aquela crosta grossa que vai fazendo da pessoa uma pessoa totalmente insensível e totalmente desconfiada com respeito às coisas boas, até que estão vindo para si mesmo. E às vezes isso desenvolve uma série de atitudes que não são nobres nas ações e na atitude da pessoa. Acaba criando uma natureza difícil, uma natureza completamente amarga, uma pessoa que vive num estado de insatisfação constante e que tem uma predisposição para as críticas,
tudo ela consegue ver uma possibilidade de criticar e de poder realmente encontrar defeitos. E ela vai vivendo essa situação dessa raiz de amargura dentro de si, que vai simplesmente amargando a vida, amargando as possibilidades e criando determinados defeitos que são defeitos insuportáveis para se manter convivência com demais pessoas. E eu estava lendo aqui alguma coisa que me chamou a atenção, dizendo, por exemplo, que as emoções dessas pessoas ficam totalmente fossilizadas. Se fossilizam as emoções. Ele não se permite o direito de poder se emocionar ou de poder acreditar em alguém ou de poder ter algum tipo de segurança com alguém com quem convive. Por quê? Porque a amargura que está ali fossiliza tudo e não quer deixar a pessoa realmente ser feliz e ele acaba se bloqueando para todas as coisas. E vai descobrindo atitudes e ações, como eu falei, que não são nobres nas ações e das atitudes humanas. Às vezes elas se tornam por demais ciumentas. E o que é o ciúme? Ciúme é o medo de perder o que se tem. E por conta então dessa amargura, dessa insegurança, a pessoa se torna exatamente pesada. A raiz de amargura, foi como diz o texto lá, acaba atingindo quem está perto e aquilo se torna um tremendo de um problema que a pessoa tem um ciúme exagerado a ponto que começa a sufocar todo mundo que convive com ele. Porque esse ciúme ele não se estende só para a pessoa com quem a pessoa tem relações de afetos, mas ele passa a ter ciúme de tudo, até das coisas mais simples. Ele realmente tem aquele sentimento de posse. Você já viu aquela pessoa que diz, não pode tocar nisso mesmo, porque ele não divide nada com ninguém. Ele tem aquele sentimento de posse, da qual ele se isola e vai simplesmente criando as suas dificuldades. E o ciúme é isso. O ciúme acaba com a vida de quem está sendo alvo realmente do ciúme, que com certeza é alguma coisa oriunda, muitas vezes, dessa raiz de amargura que está tão presente na alma e no coração. Quando não ele desenvolve a insatisfação consigo mesmo, onde a cobiça torna-se alguma coisa muito comum, de querer ter do outro aquilo que ele não tem. Porque para ele sempre está faltando alguma coisa, nada está completo. Sempre ele está querendo ter aquilo que ele acha que não tem e que de repente está no outro. Vai ter dessas atitudes nada nobres nas suas ações e na sua maneira de agir. E às vezes tem aquilo que é o pior de todos. Dessas coisas que se desenvolvem por conta exatamente dessas raízes de amargura. Que é a inveja. O que é inveja? É não querer que a pessoa tenha aquilo que ela tem. Não é nem querer para você, mas é não querer que a pessoa tenha. E a raiz de amargura vai descaracterizando totalmente a nossa maneira de ser e às vezes descaracterizando a maneira de ser de pessoas com quem você convive. E quando você convive com alguém amarga, alguém difícil, alguém amargurada, você sofre, você tem que puxar uma carreta. É preciso você amar muito para poder conseguir segurar uma relação ou uma convivência, porque todas essas ações, elas vão simplesmente sufocar você quase que constantemente. Vai lhe sufocando, vai lhe tirando o ar. O escritor do Hebreus, falando para irmãos, talvez por perceber que qualquer pessoa pode ser compatível a esse tipo de situação, a esse tipo de deformidade, ele vem e começa a pedir atitudes que sejam atitudes submetidas a um direcionamento dado por Deus, para que através dessas atitudes submetidas a um comportamento influenciado por Deus,
na vida da pessoa, a pessoa comece não somente a romper com uma série de coisas que estejam lhe deformando, mas acima de tudo, se submeter a Deus, a ponto de Deus poder trabalhar no interior dessa pessoa, para poder arrancar essa raiz de amargura que o deforma, que atrapalha a sua vida e que de repente cria situações de isolamento. Eu estou pregando isso para vocês, para dizer que Deus é mestre em fazer essas coisas. Talvez você esteja vivendo com alguém muito difícil. Alguém que você não sabe o que dizer. Você pisa em ovos para dizer alguma coisa ou para falar alguma coisa, porque a raiz de amargura dele é tão profunda que ele consegue encontrar palavras, sentidos totalmente contrários para coisas que você fala com as melhores das intenções. E você vai percebendo que o diálogo vai se limitando, que você vai ficando bloqueado para falar e para dizer as coisas. Você não consegue com essa pessoa que você gostaria tanto de abrir o coração, de poder realmente se desnudar diante dela por confiar, por gostar. Você se fecha, você não consegue dizer mais nada, porque você sabe que o que você falar vai depor contra você, porque vai ser criada uma nova interpretação diferente de tudo aquilo que você gostaria de falar. Aí você vai o quê? Vai se bloqueando e vai percebendo a necessidade de uma ação de Deus para poder fazer essas mudanças e essas transformações, que às vezes não é somente na vida dos outros, não. Às vezes é na nossa própria vida. Às vezes nós precisamos nos reconhecermos como pessoas difíceis. Precisamos detectarmos as amarguras das nossas próprias atitudes, ações e reações. E na hora em que há o reconhecimento dessas coisas e que nós abrimos precedentes para que Deus possa trabalhar em nós, Deus faz mudanças que nos transforma completamente. Esse é o prazer de Deus, poder transformar. E esse texto que eu estou lendo para vocês está escrito como uma exortação à paz e à pureza. É o que diz o cabeçalho do texto. Paz e a pureza. Por que pureza? Pureza é quando você realmente não se deixa contaminar. Porque tem muita coisa que tenta contaminar a essência que você tem. Os problemas, as situações, os desencontros, as decepções e tantas outras coisas pode contaminar a pureza que você tem. E o grande interesse de Deus é fazer com que a sua essência real prevaleça. Que não seja essa essência contaminada por aquilo que você viveu, de difícil, de complicado, ou de desencontro, ou de perdas, não. Que não seja essa natureza contaminada por isso, mas que seja assim, aquela essência daquilo que você sabe que você é, mas que por questões que só você sabe, de situações que tanto te bateram, tanto te marcaram, a ponto de contaminar essa essência que você tem. Então a proposta de Deus é fazer com que você volte à sua essência. Volte à sua essência. Volte a ser aquilo que a vida te bateu tanto e que te mudou até mesmo na maneira de olhar as coisas. Mas Deus quer trabalhar em você e fazer com que essa essência da pureza, daquilo que você era antes, retorne para você. Para que você não se perca, não se contamine e, consequentemente, não perca também a alegria da vida. Talvez você esteja aqui nesta noite tendo que lidar com situações que já deixou você cansado ou cansada há muito tempo.
De repente você está dentro de situações que você está cansado. Talvez não são poucas as vezes que você já pensou, de uma forma bem vulgar falando, de dar um chute do pau da barraca para arriar tudo e você realmente usou pilar na vida. Tem pessoas que você ainda não rompeu só por misericórdia mesmo. Mas a vontade de romper já se passou muitas vezes pela tua cabeça. Mas você está aqui nesta noite. Talvez Deus te dê um direcionamento para você poder lidar com essa pessoa e conseguir extrair essa raiz de amargura que de repente está na alma e no coração dele, que o deforma de uma maneira na qual está sendo muito difícil para poder conviver. E talvez você se reconheça dentro de tudo isso que fala aqui a palavra de Deus e perceba a necessidade de poder realmente extrair essa raiz para poder ser menos pesado, para poder ser muito menos difícil do que você é e para poder entender que Deus fez você e o prazer de Deus é que você consiga viver uma vida doce, longe de amargura e que consiga ser doce com aqueles que estão convivendo com você. E concluindo, eu vou ler de novo, porque quando a gente prega falando o versículozinho, a gente só consegue entender melhor no final. Que a gente vai explicando, você quando vai ler, você já tem uma outra visão daquilo que você está lendo. E consegue extrair alguma coisa para você. Porque a intenção quando você vem na igreja, é a intenção fazer com que alguma coisa que esteja na palavra de Deus sirva como base para você se orientar em algumas coisas relacionadas com a sua própria vida. E eu vou ler o texto todo aqui agora. Diz o seguinte: a exortação à paz e à pureza. É o que diz o título desse texto que foi escrito pelo escritor de Hebreus. Ninguém sabe quem é esse camarada que escreveu esse livro aqui. E ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai conseguir ver a Deus, ver o Senhor. Quem é santo aqui, diga amém. Se eu perguntasse antes de explicar para você, você ia ficar calado. Mas você está entendendo que a condição de santo não é perfeição, mas é quem se separa para Deus a ponto de se deixar influenciar por Deus, que é o nosso caso, por isso que nós estamos aqui. Nós somos cheios de defeitos, mas a gente está tentando melhorar. A gente luta para melhorar. Às vezes a gente consegue hoje, amanhã parece que volta tudo de novo, e a gente tenta de novo. E essa busca, ela tem que ser incessante. E ele vem e diz: sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente. O que é atentar diligentemente? Diligente é com muito cuidado, com muito critério, com muito esmero, querendo mesmo, indo atrás, correndo atrás e sendo insistente. Atentando diligentemente, olha só, porque ninguém seja faltoso, não falte com relação a esses valores, separando-se da graça de Deus. Seja insistente, não se separe da graça de Deus. O que é graça? Você já sabe, eu já falei aqui. Você sabe o que é graça? Alguém sabe o que é graça? Como? Diga comigo. Favor imerecido. Em outras palavras, um favor que você tem de Deus, mas você não merece. Mas tem. Deus sabe com quem Ele está lidando.
Mas mesmo sabendo que eu, você e nós temos inúmeras imperfeições, a graça dele é que nos alcança. Senão, não havia convivência com Deus, se não houvesse da parte dele a graça, que é, sem dúvida alguma, um verdadeiro sinal de tolerância para com a gente e as imperfeições que nós temos. E ele vem e diz: ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando, que externando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Contaminado às vezes as pessoas do lado da gente, pelo negativismo, pela reclamação, pela murmuração, pela chateação, pela briga, pela provocação, tanta coisa que a raiz de amargura externa e pode contaminar pessoas que estão perto. Aí depois ele diz: nem haja algum impuro ou profano. O que é isso, profano? Vou explicar para vocês. Que quebra a regra. Impuro, o que é impuro? É quando a sua essência está contaminada. Você não é mais aquilo que você foi e você nem é aquilo que você queria ser. As pauladas da vida te fez uma pessoa armada e difícil e complicada. E ele está dizendo aqui que não seja profano, que nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. E ele vem aqui e conta a história do Esaú, que a vida dele, ele fez ele banalizar coisas de Deus. Para ele banalizava, ele deixou de dar importância para as coisas de Deus e por conta disso ele perdeu a bênção de Deus para o seu irmão, Jacó. Depois ele chorou, querendo tudo de volta, mas Deus então não pôde fazer nada porque ele deixou de valorizar e banalizar. Ele não banalizou uma bênção, um direito que era dele, de ter a bênção da primogenitura. Se valorize aquilo que você é, aquilo que você conseguiu, aquilo que você conquistou. Dê importância para você. Não se boicote, porque tem gente que se boicota direto. A amargura está tão grande nele que para ele tudo, mas você é bonito. Eu sou feio, eu sou muito gordo. Já viu pessoa que se boicota? Eu já vi. Mas você é uma pessoa bem bonita e tal. Não, que você não olhou direito para o meu nariz. Você já viu gente assim? Que ele fica se boicotando o tempo todo. Você é um camarada legal. Sou nada, rapaz. Isso é muito difícil. Você está aí por fora de mim. Tal. Eu não sou essas coisas todas, não. Você fica se boicotando. Você a sua essência é de pureza. Se contaminou, Deus tem condições de purificar tudo novamente. E através, então, disso, ele está tentando dizer para nós exatamente essas coisas, contando a história do Esaú. Então, nesta noite, o que eu quero dizer para você ao sair daqui, se sinta assim: você é o melhor que Deus pode fazer. Você está entendendo? É o melhor que Deus pode fazer. Eu sou fraco. Fraco nada, você é um baita de um vencedor. Você é o melhor que tinha para nascer no ventre da tua mãe. Vocês sabem quantas pessoas concorreram contigo? Para você existir aqui hoje? Vai ler lá no livro de biologia. Milhões e milhões saíram correndo, segundo as comparações que eu vi um dia desse. Você, para poder furar lá como é que a gente chama? O óvulo. Diz que você atravessou obstáculos do tamanho do Monte Everest, proporcionalmente. E tinha mais de não sei quantos milhões querendo fazer a mesma coisa que você queria, você estava querendo fazer. E no meio desses milhões que saíram em direção para furar o óvulo, para que se tornasse essa pessoa que você é, nos milhões,
Quem ganhou foi você. Por isso você está aqui. Ser competitivo. Não se boicote. Não seja amargo. Você é o melhor de Deus. Era o melhor que tinha para ser o que você é. Por isso que você concorreu com bilhões e você está aqui. E dentro dessa visão, compreenda isso. Deus sabia que Ele estava fazendo o melhor. Portanto, não deixe que as dificuldades, as lutas, as situações, as desvantagens, os momentos difíceis com o pai, com mãe, momento de criança que não foi fácil para você, um casamento que deu errado e que te marcou muito, ou outro casamento que não foi muito bom, que te criou marcas, não deixa que nada amargue você, mas que você olhe para cima e diga: eu sou o melhor de Deus, e que você vá para frente acreditando, acima de tudo, que você é o melhor que Deus podia fazer. Amém? Então, que Deus te abençoe e que Deus ajude você, no nome de Jesus.